meus irmãos, como o David disse, a gente está nesse período de trazer os fundamentos que acreditamos sobre uma igreja sadia. E já falamos de comunhão ou sentimentalismo, né? O David já abriu sobre isso. Já Felipe falou sobre a centralidade da palavra, a centralidade da escritura no nosso meio. Já o Maurício já tratou sobre a música, né? O serviço na música. A Rebeca tratou sobre o serviço como uma oferta ao outro. E o David, semana passada, falou sobre o perdão, a necessidade de perdoar, né? E hoje eu queria contribuir com mais um fundamento, que é o fundamento de ter a mente de Cristo. Em outras palavras, ter uma cosmovisão cristã. Ter uma visão... Você gosta, né, Beto? Você gosta? Ter uma visão do cosmos, uma visão mais ampla da realidade. Isso é cosmovisão. Isso é ter a mente de Cristo. E nós acreditamos nisso. Nós acreditamos que o cristão ele precisa ter uma cosmovisão. Ele precisa olhar tudo na vida dele através dos óculos de Jesus. Então nós vamos tentar entender um pouco melhor isso e ver o que isso nos ajuda na nossa caminhada até Jesus voltar. E o que é isso então? Vamos tentar definir um pouco melhor as coisas. O que é ter a mente de Cristo? O que é ter uma cosmovisão cristã? De forma geral, cosmovisão são os valores que a gente interpreta a realidade, basicamente. Então toda pessoa, todo ser humano tem uma cosmovisão, seja ela bíblica ou não, mas todo ser humano tem uma cosmovisão. Não existe uma pessoa neutra, não existe uma pessoa que não tenha valores pelos quais ele interpreta a realidade, isso não existe. E a cosmovisão cristã são os valores de Jesus que a gente interpreta a realidade, então é só acrescentar Jesus no meio. Então todo mundo tem uma cosmovisão, mas nós temos uma cosmovisão cristã, ou seja, os valores pelos quais a gente interpreta a realidade vêm de Jesus, não vem da gente. Não somos nós que decidimos o que é certo e errado, o que é bom ou ruim, o que é justo ou injusto, o que é belo ou feio. Não somos nós. Nós descobrimos isso. Existe uma fonte externa que nos dá essas informações. E isso se expressa nas coisas mais simples da vida. Então, quando você pergunta a uma pessoa, você come carne? Ela pode responder de uma forma totalmente prática, né? Não como porque eu não gosto. Mas ela pode responder baseada na sua cosmovisão. Ela pode responder, por exemplo, que não come carne porque a mãe natureza fez todos os seres iguais e seria injusto matar um animal. Isso é uma cosmovisão que está por trás de uma coisa simples da vida, do fato dela não comer carne, né? Então, a cosmovisão é algo bem profundo. São os valores que estão dentro do nosso coração e que, na maioria das vezes, nós não temos consciência disso. Na maioria das vezes, a gente age na nossa vida sem consciência dos valores que fundam a nossa ação. Nós não temos consciência disso, a maioria das pessoas. Mas é importante a gente ter consciência, porque a gente vai precisar discernir quais são esses valores. Se eles são valores de Jesus ou se não são valores de Jesus. Então essa é a nossa tarefa como cristão, é tentar entender o nosso ser mais profundo, quais são os valores que fundamentam as nossas ações, para comparar com a fonte externa que nós temos de valores, que é a Bíblia, é a revelação de Deus, e ver se está tudo bem ou se precisa mudar alguma coisa. Então essa é a nossa tarefa. E a cosmovisão cristã, geralmente, ela passa por 3 palavras. Se a gente quiser resumir tudo que nós acreditamos sobre a vida, sobre a história da humanidade, sobre tudo, se resume em 3 palavras: criação, queda e redenção. Toda a cosmovisão cristã, toda a nossa interpretação da realidade passa por essas 3 palavras. E toda a cosmovisão procura dar uma resposta a essas 3 questões. Então, seja uma cosmovisão política, seja uma cosmovisão educacional, pedagógica, ela procura entender esses 3 pontos. E aí, quando eu fui estudar a história do pensamento, né, no curso de filosofia, a gente percebe isso muito claramente. Então, as teorias políticas surgiram na modernidade com os teóricos, né, Thomas Hobbes, John Locke,
falando sobre a natureza humana. E aí, essa ideia sobre a natureza humana fundamenta alguma coisa que está de errado com o mundo e uma forma de consertar. Então, basicamente é isso, da onde nós viemos, por que estamos aqui, para onde vamos, né? Como resolver esses problemas. Então, toda a cosmovisão tenta responder esses 3 pontos. E Jesus tem uma cosmovisão. Isso é que é o ponto principal da nossa mensagem hoje. Jesus, ele tem uma forma de interpretar o mundo. E é essa forma de interpretar o mundo que a gente tem que buscar. Porque nós queremos ter a mente de Cristo, né? Como nós vamos ver no texto que Paulo fala isso. Nós queremos ter a mente de Cristo. Nós queremos enxergar tudo de acordo com a lente e os óculos de Jesus. Como ele enxerga as coisas. Quando Jesus olha para o rio, Jesus enxerga algumas coisas e pensa algumas coisas. Então eu preciso buscar isso. Porque senão eu vou enxergar o rio como o Bruno. E o Bruno sem Jesus é caído. E aí eu vou enxergar o rio, eu vou querer usurpar o rio, eu vou querer abusar da amizade dele. Então por isso que nós temos que colocar os óculos de Jesus para a gente enxergar não só as pessoas, mas tudo à nossa volta com os olhos de Jesus. Então pensa comigo, como seria Jesus barbeiro? Já pensou nisso, Maurício? Maurício, já pensou como seria Jesus barbeiro? Se Jesus tivesse vindo hoje e ele tivesse uma profissão como ele teve, como ele seria? Como seria Jesus prefeito? Tem até um livro, né? Se Jesus fosse prefeito. Como seria Jesus? Quais seriam as ações que ele colocaria em prática? Quais seriam as suas políticas públicas? Jesus, ele faria lockdown ou não? Jesus, ele votaria a favor ou contra a escola sem partido? Jesus tem uma ideia sobre todos os assuntos, ele tem uma opinião formada. Como seria um Jesus educador? Ele aplicaria a pedagogia do oprimido, que Paulo Freire, ou não? Como seria Jesus psicólogo? Hein, Mário? Ele seria a favor ou contra a cura gay? Então, gente, eu estou provocando vocês a pensar em assuntos polêmicos na nossa vida, na nossa sociedade, porque Jesus tem uma opinião sobre todos os assuntos, dos mais simples aos mais complexos. E nós precisamos buscar essa mente de Jesus, essa ideia, para que a gente possa ser como ele. Porque ser cristão é literalmente isso. Pequeno Cristo. É ter a mente de Cristo. Nós somos embaixadores dele. Né? E abra comigo lá em 1 Coríntios, capítulo 2. Coríntios capítulo 2, versos, vamos falar do 14 até o 16. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Gente, Paulo está falando algo extraordinário. Ele está falando que ele, os apóstolos, né, o nós aqui arremete aos apóstolos, não à igreja como um todo, porque Paulo deixa claro na carta dos Coríntios que eles eram como crianças que precisavam de leite, né? Então o nós aqui arremete aos apóstolos, ele está falando dos discípulos, né? Dos apóstolos. Então por que Paulo está falando que eles têm a mente de Cristo? Porque eles tiveram contato com Jesus e a eles foi dado o privilégio de ter informações privilegiadas. Então eles se apossaram da mente de Jesus, eles se apossaram de informações que o homem natural não compreende. E essa é a ideia de todo esse contexto aqui do início de 1 Coríntios. É uma informação extraordinária, é uma informação de algo que a gente não tem naturalmente, somente com o Espírito de Deus, que foi dado a nós gratuitamente. Então eles têm a mente de Cristo.
E Paulo, em Romanos 11:34, ele pergunta, né, quem compreendeu a mente do Senhor? Então aqui, ele está falando que eles compreenderam a mente de Jesus. Olha isso. E eles deixaram escrito para a gente. E nós temos acesso à mente de Jesus também. Nós temos acesso a esses valores, esses princípios que norteavam a vida de Jesus e que podem nortear e devem nortear a nossa. E mente aqui, a palavra mente no original é nous, que significa intelecto, entendimento, como metonímia, indicando o que está na mente, pensamento, conselho, propósito, opinião. Eu grifei essa palavra e no início do louvor hoje a gente canta, traga a sua opinião para cá. Foi nossa, né? É exatamente isso, nós precisamos saber qual é a opinião de Deus sobre todas as coisas, para que a gente possa nortear a nossa vida de acordo com essa opinião. Então, mente aqui significa entendimento, opinião. Paulo está dizendo que eles têm o entendimento de Cristo. Eles acessaram o entendimento de Cristo. E nós precisamos acessar o entendimento de Cristo para nortear a nossa vida. Mas só que Jesus, ele não revelou tudo sobre todos os assuntos. A Bíblia não trata de muitos assuntos. A Bíblia não trata sobre pedofilia. A Bíblia não trata sobre crimes cibernéticos. Óbvio que não, porque a Bíblia foi escrita com um propósito específico. Mas ela traz todos os princípios necessários para a gente interpretar tudo na nossa vida. Essa é a questão. A Bíblia não é exaustiva, mas ela é suficiente. Ela não trata todos os assuntos possíveis que ainda podem surgir no futuro. Clonagem humana, isso é ético ou não é? Mas ela traz princípios universais e absolutos que não mudam, que são o nosso fundamento sólido para fundamentar todas as nossas escolhas. Independente do assunto, nós temos princípios na Escritura sobre qualquer assunto possível. E Jesus, a cosmovisão de Jesus, ela é completa, porque Jesus sabia responder as 3 perguntas básicas da existência humana: de onde nós viemos, por que estamos aqui e para onde vamos. Essas são as 3 perguntas básicas da filosofia, as mais antigas que o homem se faz. E Jesus tinha claro na cabeça dele a resposta a essas 3 perguntas. Jesus sabia que ele veio da eternidade de uma relação de amor com o Pai e o Espírito Santo. Ele sabia a sua origem. Jesus sabia muito claramente, isso fica muito claro nos Evangelhos, qual era o propósito dele aqui na Terra. Ele veio para salvar, ele veio para redimir. É para isso que eu vim, ele disse várias vezes. E cada ação dele era muito pontual. Não, é necessário passar por ali. E aí ele encontrava a mulher samaritana. Não, agora nós precisamos ir para o monte. E ali juntava uma multidão e ele ensinava sobre o reino de Deus. Então Jesus tinha noção muito clara de quem ele é, como Deus disse, de onde ele veio, para onde ele estava indo. Isso é a cosmovisão, isso é uma visão mais ampla. Isso é uma visão do todo. É isso que nós precisamos. Nós somos muito fragmentados, a gente enxerga igual o carro, né? O carro à noite enxerga 50 metros para frente e depois a gente enxerga pouco demais. A gente precisa ter essa noção mais ampla da realidade. Jesus sabia para onde ele ia. Ele sabia que depois de cumprir todo o propósito pelo qual ele veio na Terra, ele iria para junto do Pai. Então isso era muito claro para Jesus. E por isso ele era tão assertivo, por isso ele era tão pontual, por isso que ninguém conseguia manipular ele, porque ele sabia quem ele era. Ele tinha noção do todo da vida dele, de onde ele veio, porque ele estava aqui e para onde ele ia. Isso torna a vida muito mais leve. Por isso que Jesus provavelmente não trabalhou na carpintaria para se sustentar, né? Senão ele contradizia o que ele tinha dito em Mateus capítulo 6. Mas ele trabalhou naquela madeira porque esse era todo o propósito pelo qual ele veio na Terra. O judeu ele tinha que aprender a profissão do pai. Então aquilo ali fazia parte do propósito. Ele trabalhava com uma outra mentalidade. Ele olhava para aquela madeira e observava de forma mais ampla. Ele não estava vendo ali um sustento. Ele estava vendo a possibilidade de servir alguém com um instrumento. Isso é enxergar de forma mais ampla. Não é fazer uma cadeira
para vender e pagar um boleto. Não, é diferente. É eu disponibilizar a força do meu braço para moldar aquela madeira e fazer um instrumento para servir o outro. É totalmente diferente. Isso é uma cosmovisão cristã. É enxergar tudo que fazemos de uma forma mais ampla, num quadro geral. Sabe, todo mundo já fez quebra-cabeça, né? A nossa vida é cheia de peças isoladas. Só que existe uma tampa que norteia o todo. A tampa é isso. A cosmovisão, alguns autores interpretam a cosmovisão como a tampa da caixa, que dá uma visão geral de tudo. Ali você tem uma visão geral. Aí depois você vai para as peças individuais. Essa é a nossa vida. A cosmovisão é isso, é a gente enxergar o todo da nossa vida, que isso vai nortear as nossas ações pontuais no nosso dia a dia. E por que e quando nós perdemos a nossa cosmovisão? Por que os discípulos dos discípulos, e infinitamente até chegar hoje, por que nós perdemos? E eu já queria aproveitar e indicar esse livro. Se você quer ser discípulo, você precisa ler esse livro, de Bonhoeffer, Discipulado. Agora, se você quer discipular as nações, você precisa ler esse livro aqui, da Nancy Pearce, Verdade Absoluta. Isso é um livro de cosmovisão. Isso é um livro que vai traçar, é um livro grande, 540 páginas, mas ele vai traçar toda a história e vai mostrar pra gente onde a gente se perdeu no caminho. E basicamente, de forma bem resumida, de uma linguagem bem acessível, até a modernidade, até o início do século XVI, XVII, a vida do ser humano, como um todo, claro que deveriam haver exceções, ela era mais holística, ela era mais completa. O ser humano não dividia uma esfera da política, uma esfera da educação, uma esfera da medicina, uma esfera da família, uma esfera da igreja. Não, estava tudo junto. A igreja era o Estado era a igreja. A pessoa trabalhava porque ela tinha consciência que os deuses colocaram ela para fazer alguma coisa na terra. Então era tudo misturado. A visão era tudo junto. Não tinha essa divisão, essa atomização, né? Essa fragmentação da vida. E na modernidade as coisas começaram a se desmembrar, né? Com o início da modernidade, século XVI mais ou menos, as coisas começaram a se desmembrar, e por uma razão óbvia. E tem em partes razão, só que como sempre o ser humano sempre vai para um extremo ou para o outro, né? As pessoas daquela época começaram a ver os cristãos, as cruzadas, todo mundo já lembra das cruzadas, né? As pessoas começaram a olhar e começaram a pensar assim, poxa, a religião está fundamentando a visão de Estado. Então a gente precisa separar isso. Por quê? Porque cristãos e muçulmanos estão se matando para determinar qual Estado vai ser. O Estado vai ser cristão ou vai ser muçulmano? Então as pessoas estavam se matando. Então os pensadores daquela época, que estavam pensando nessa parte política, isso é uma área política, eles começaram a falar assim, não, tem que haver um outro fundamento para explicar o Estado. E aí começaram a acreditar que existia uma forma neutra, uma forma arreligiosa, uma forma sem pressupostos. Então eles começaram a falar, não, então o Estado tem que ser laico. Daí começou a surgir essa ideia, essa discussão de Estado laico. Mas por uma razão óbvia, os cristãos, os muçulmanos, os religiosos, né, estavam se matando. Então não podia ficar daquela forma. E aí se começou a fragmentar a vida. Então o Estado é uma coisa pública e religião é uma coisa particular. E essa dicotomia começa lá atrás, mas ela vai tomar outra forma agora na modernidade. Porque já existia uma dicotomia religiosa, que era a parte do sagrado e do secular, né? Isso aqui é sagrado. Os monges pensavam que estar no monastério é ser sagrado e produzir uma cadeira é algo secular, é algo inferior. Então essa dicotomia surge aí. Isso vem se passando ao longo dos anos. Mas na modernidade começa a sair o quesito religioso. Aí que começa. Por isso que a gente começa a entender a nossa era que abandonou a religião, né? Então começa aí. Então a vida começa a ser partida.
Então existe a esfera do público, que tem que ser não religioso, e tem a esfera do particular, que na sua casa aí você pode ter sua religião, seus deuses, a sua fé, né? E aí a sociedade começa a entender isso. Existe o racional e o emocional. O que é público é racional, a gente tem que discutir aqui o que é melhor para todo mundo. Mas na igreja é as suas emoções, né? Então você vai sentir Deus, aí começa a surgir essas divisões. Aqui na área do público, nós estamos falando de fatos, nós estamos falando de ciência, nós estamos falando de coisas concretas, que são possíveis ser mensuradas. Mas na área da religião, do particular, é a área do valor, são seus valores, sua ética, né? São coisas que não são tangíveis. Então a vida foi partida na modernidade. E por isso a gente vê tanta aberração no nosso meio, por isso a gente vê tanta aberração na prática cristã. As pessoas dicotomizaram a sua vida, as pessoas partiram a sua existência. Em domingo eu estou indo para a esfera do particular, do valor, da parte privada. Então ali eu expresso os meus sentimentos, mas quando eu estou no meu trabalho na segunda, eu estou na esfera do público, eu estou na esfera do racional, das coisas factuais. Então ali eu ajo de acordo com outros pressupostos. Ali eu não sou cristão, ali eu estou agindo de acordo com a lógica do mercado, né? Meu trabalho, eu tenho que vender, né? Então essa mentalidade que corrompeu alguns cristãos, infelizmente. E uma empresa cristã, por exemplo, não é uma empresa que apenas, isso é muito bom, seria muito bom se toda empresa cristã fizesse isso, tivesse um momento de leitura bíblica, de estudo bíblico, um culto com os funcionários, isso é muito bom, isso é certo. Só que, infelizmente, muitas empresas cristãs se resumem a isso. Então, uma pessoa que fala, uma empresa cristã, talvez ela tenha essas práticas religiosas, porém, ela é injusta nos seus salários, na forma como trata os funcionários, ela degrada o ambiente, ela sonega imposto, enfim, ela faz N coisas que na cabeça dela estão em outra esfera. Estão entendendo? É uma outra esfera. Por quê? Porque isso aqui rege o meu domingo, mas a Constituição, a ciência, a filosofia rege o meu segundo assalto. É isso que ela pensa. Esse que é o problema. E Deus está mais preocupado em misericórdia do que em sacrifícios. Não é isso? Jesus disse em Mateus 9,13. Atos religiosos não têm valor nenhum para Deus. Principalmente, como Jesus criticou os fariseus, se eles esquecerem os preceitos mais importantes da lei, que é o amor, a misericórdia. Então Deus está mais preocupado com a justiça na nossa empresa, com como a gente trata os nossos funcionários, do que se a gente tem um culto. Porque o culto sem isso não vale nada. O culto só vai ter valor se for acompanhado de justiça, de misericórdia. Isso é trazer de volta a cosmovisão cristã, é integrar toda a nossa vida ao senhorio de Jesus. Como na abertura, né, disse Abraham Kuyper. Por quê? Porque não há 1 centímetro quadrado da existência humana da qual Cristo, que é Senhor sobre tudo, não clame, é meu. Jesus é Senhor sobre todas as áreas da nossa vida, sobre todas as áreas da ciência, da filosofia, da política, da educação. Jesus é Senhor sobre tudo e Ele precisa reinar sobre tudo, porque Ele sabe como as coisas funcionam melhor, porque foi Ele que criou. Isso é bom para todo mundo, é o melhor para todo mundo. E o empresário procurou o Ed René recentemente, falou com ele: Ed, eu quero fazer um projeto de espiritualidade na minha empresa. E aí ele falou: beleza, o que você tem pensado? Aí ele falou assim: olha, eu queria colocar um culto num dia que eles não estão fora do horário, eu queria colocar um estudo bíblico para as pessoas conhecerem a Bíblia. E ele respondeu assim: olha, isso é muito bom, mas se você quer um projeto só religioso, bacana, mas se você quer um projeto de espiritualidade cristã, de reino de Deus, a gente pode começar primeiro fazendo um estudo sobre o índice de analfabetismo dos filhos dos seus funcionários. O que você acha?
A gente pode ver o impacto da sua empresa nas bacias de água, nas nascentes em volta da sua, na redondeza. E aí, graças a Deus, esse rapaz entendeu a mensagem e começou a frutificar, começou a trazer justiça para a empresa dele. Não só ações religiosas, que podem valer muito pouco se não vierem acompanhadas de justiça, de alegria, de paz, de misericórdia. Então isso é a cosmovisão cristã. Isso é enxergar as coisas de uma forma íntegra, completa, não fragmentada. Não é enxergar só as pecinhas do quebra-cabeça, mas é pegar a caixa e observar, olha, o início é assim, o meio é assim, o fim é assim. E aí sim, manipular as caixas, as peças do nosso dia a dia. Trabalho, família, tudo isso tem que ser orientado com a caixa, com o quadro geral. Ok, então nós nos perdemos na história da humanidade, né? Nós começamos a abraçar conceitos equivocados, que não são procedentes da Bíblia. Então foi aí que nós nos perdemos, e foi um processo lento, desde Platão, 400 anos antes de Cristo, até o início da modernidade, e foi se concretizando até os nossos dias. Agora, como a gente faz para recuperar isso? Essa é a nossa meta, né? Entender o problema é a primeira parte, mas como recuperar uma cosmovisão cristã? Abra comigo em Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12 nos traz um princípio muito importante. O primeiro passo para a gente recuperar uma cosmovisão cristã é entender que não existe um pensamento neutro. Esse é o primeiro ponto. Não existe um pensamento que seja neutro. Ou ele ou é sim ou é não, ou é a favor ou é contra. Não existe pensamento neutro, moralmente neutro, filosoficamente neutro, não existe. E Jesus nos traz esse princípio em Mateus capítulo 12, verso 30. Olha o que ele diz: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Então não existe não existe aquela pessoa que é quase salva. Não existe aquela pessoa que é quase cristã. Ou ela é de Jesus ou não é de Jesus. Ela pode ter ações de justiça. Ela pode ser justa, pode ser um bom pai, né? O próprio Jesus falou: vocês que são maus dão boas dádivas, sabem dar boas dádivas aos seus filhos. Então é possível fazer algumas ações boas, mesmo sendo mal. Mas nós estamos falando de cristão, daquele que vai ser salvo ou não vai ser salvo. Nós estamos falando disso. Não existe pensamento, não existe em cima do muro. Ou está no reino ou não está no reino. Ou é cristão ou não é cristão. Então não existe um pensamento que seja, ele não critica Jesus, então ele é neutro. Ele não critica a igreja, então é neutro. Não, ou é a favor ou é contra. Então não existe essa ideia de pensamento neutro. E é isso que, no ambiente público, é isso que eles querem fazer com que a gente acredite. Não, a gente vai discutir aborto, mas nós vamos discutir cientificamente. A gente não pode trazer os argumentos da religião. Porque aqui é um ambiente público, nós estamos na área dos fatos, da área pública, do particular, fica em casa. As suas opiniões religiosas ficam em casa. Aqui nós vamos discutir aborto, então é uma discussão pública, de saúde pública. Isso não existe, gente. Não tem como dividir o ser humano e abandonar, ele deixar os valores dele em casa e ele vai discutir lá no Senado, onde for, as coisas de um ponto de vista neutro. Isso não existe. E quem criou isso foi Descartes. Então essa ideia de que existe um pensamento neutro é uma visão filosófica. Olha que contradição. Então foi o René Descartes que disse o seguinte: olha, é possível entrar num quarto, fechar os olhos, esvaziar sua mente para buscar verdades absolutas. Mas é impossível esvaziar sua mente, não tem como. Você está impregnado com os seus valores, com as suas crenças, com as suas vivências, não tem como fazer isso.
Então, um cientista ateu ou um cientista cristão, todos eles trazem os seus pressupostos na hora de interpretar o microscópio. Não tem jeito. Por isso que a gente tem opiniões tão divergentes para analisar o mesmo assunto. E eu queria aproveitar, como a gente vai ter a eleição domingo que vem, domingo que vem, né, dia 15. Eu queria aproveitar e trazer um exemplo de como escolher um candidato com uma cosmovisão cristã. Então, por exemplo, se você for analisar o tema da segurança pública, existem basicamente duas correntes de candidatos que falam sobre segurança pública. Existem os pessimistas e os românticos. E geralmente os pessimistas são de direita e os românticos são de esquerda. Por quê? O que são pessimistas? Pessimista em relação à natureza humana. Olha que interessante. Para falar sobre segurança pública, o que a gente pensa sobre a natureza humana interfere. Já tinha pensado nisso? Não é simplesmente segurança pública. Tem a ver com o que você entende sobre o que é o ser humano. Por quê? Porque os pessimistas, como Thomas Hobbes, Maquiavel, são autores dessa época, do início da modernidade, eles enxergavam o ser humano só como mal, só enxergavam o lado mal do ser humano. Então, Hobbes falava que o homem é o lobo do homem, né? Porque ele via, e de fato existe essa realidade, o homem ele quer passar a perna no outro, o homem ele quer usurpar o lugar do outro, né? Então, não é de todo errado. A questão é, alguns enxergam só o lado ruim do homem. Então, geralmente, eles são muito duros na punição, são muito duros nas suas políticas. Entende? E o outro lado, que são os românticos, que já Rousseau, por exemplo. Rousseau era um romântico. O que ele era? Ele achava que o ser humano nascia bom. E a sociedade que corrompia ele. Então, se o ser humano nasce bom, agora você vai entender algumas pedagogias que são baseadas em Rousseau, que dizem que você tem que deixar a criança desenvolver a sua naturalidade. Estão entendendo de onde vem isso? Por quê? Porque tem a ver com a cosmovisão deles sobre o que é a natureza humana. Então está tudo interligado. Então uma pedagogia que diz que a criança, você tem que deixar ela solta para ela descobrir o mundo sozinha, você não pode falar não com ela. Existem essas linhas pedagógicas. Isso tem a ver com a noção, com a cosmovisão que eles têm sobre a natureza humana. E isso não muda para o tema da segurança pública. Então, geralmente, essa linha mais romântica está mais à esquerda. Eles são mais brandos nas políticas públicas de segurança pública. E, gente, em palavras bem claras assim, é por isso que o Bolsonaro quer matar bandido e o Boulos quer soltar bandido. É por isso. Porque um entende o ser humano só como mal, então ele precisa punir de forma muito dura. E o outro acha que o ser humano é bom, então ele passa a mão demais. Entende? Isso tem a ver com o que a gente entende sobre a natureza humana. Olha como as coisas vão se amarrando. Então a opinião de um ou de outro não está baseada só em fatos isolados, mas está baseada na compreensão deles do todo. Às vezes nem eles mesmos têm consciência disso. E o cristão, eu acho que ele é um realista. Ele não é nem pessimista e nem romântico. Eu acho que a Bíblia ela traz para a gente um realismo. O que é isso? Existem resquícios da queda no homem. Então o homem é naturalmente mau. Isso é inegável. Nesse ponto, Hobbes está certo. Porém, existem resquícios da imago Dei também no homem. Então existem coisas boas dentro do homem que estão manchadas pela queda. Então, o político cristão ideal, no meu entendimento, viu gente? Isso é no meu entendimento. Não é uma imposição nem nada disso. Mas no meu entendimento, um bom político é aquele que consegue trazer um equilíbrio sobre esses pontos. Ele pune severamente o mal, mas porém ele procura uma outra forma de tentar resgatar esse resquício da imago Dei dentro do homem, para que ele floresça, para que ele se recupere, para que ele volte à vida. Estão entendendo? Então um falta perdão
e o outro falta justiça. Então, o cristão, isso é difícil encontrar, isso é difícil até entender, mas eu acho que de uma cosmovisão bíblica, eu tento procurar um político que consegue ter esse equilíbrio, consegue ter perdão e justiça ao mesmo tempo, porque Deus, ele é justo e misericordioso ao mesmo tempo. Deus, ele não deixa o pecado impune, porém também ele quer sempre salvar, em última instância ele quer sempre recuperar. Então, uma política que puna o mal com severidade para ser exemplar, porque existe maldade humana, mas ao mesmo tempo traz uma oportunidade de ressocialização, uma oportunidade real, viu, gente? Porque as cadeias no Brasil, infelizmente, não fornecem essa possibilidade. A pessoa, ela só vai piorando, ela vai ficando cada vez mais revoltada. E quando eu fui naquela cadeia ali em Santa Luzia, você sabe não? Tem uma cadeia em Santa Luzia que ela é exemplo em ressocialização de presos. Lá, a proporção acho que é 70%, onde o Bruno ficou. Esqueci o nome, se alguém lembrar. É em Neves, né? Não é. Eu vou lembrar. Enfim, a PAC. Isso, a PAC. A PAC, não sei se vocês conhecem. A PAC, gente, a gente já foi levar as crianças do abrigo lá. Pra vocês terem ideia. Os presos têm a chave da cadeia. Mas é claro que é tudo uma questão de... Ele precisa ter um comportamento, ele ganha a chave. Então, enfim. Então, assim, isso é um exemplo que eu acho que é mais equilibrado. Porque ele... E é por isso que tem esses resultados. 70% dos presos, se não me falha a memória, voltam e não reincidem nos seus crimes. Então, a nossa cosmovisão, ela precisa levar em conta esses dois pontos, a maldade e esse resquício da imagodei que existe dentro do homem, que pode ser cultivado. O homem não é totalmente, ele não está fadado ao mal extremo. Existe uma ponta de esperança. Então é assim que eu tento guiar as minhas escolhas. Então não existe pensamento neutro, esse é o primeiro ponto, para a gente restaurar a nossa cosmovisão cristã. Todo pensamento, todo ponto de vista parte de um ponto. Todo ponto de vista parte de um ponto. Ele parte de um pressuposto, não existe pensamento neutro. E o segundo ponto que eu acredito é entender que a vida ela não pode ser dividida em partes, como eles têm feito. Não tem como eu isolar os meus valores para quando eu for falar sobre algum assunto. Não tem como. É possível eu tentar ser mais claro possível e falar, olha, isso eu acredito por causa dos meus valores. E é por isso que eu acho que isso é o melhor para todo mundo. Essa é a questão. Não é a gente negar os nossos valores num cenário público, mas mostrar que isso é o melhor para todo mundo. A gente já falou isso na última mensagem, né? Se alguém numa discussão pública falar para você, então, olha, você pensa isso por causa das suas crenças, você pode responder, você também. Todo mundo pensa o que pensa por causa das suas crenças, sejam elas religiosas, filosóficas, científicas, enfim, independente de qual natureza, são as suas crenças fundamentais que estão enraizadas lá dentro do seu coração. E por isso, a nossa missão como cristão é sondar o nosso interior e validar essas crenças, porque quanto mais profundas são as crenças, mais difíceis de serem arrancadas. Alguns dizem que o ser humano é como uma teia de aranha. Existe um núcleo de crenças que são mais sólidas do que outras. Então talvez você acredita que a Terra é plana. Isso talvez seja uma crença que está mais na periferia. Então, mas se alguém trouxer argumentos e mostrar por evidências que a Terra é redonda, talvez você assuma essa outra posição com mais facilidade. Agora, se alguém disser para você mata uma pessoa, você tem crenças muito mais sólidas e mais profundas de que você acredita que não se deve matar uma pessoa do que sobre um outro assunto. Então, mudar a sua cabeça sobre matar uma pessoa é muito mais difícil do que mudar a sua cabeça sobre acreditar sobre um assunto ou outro.
Por quê? Essa teia ela está interligada. Existem crenças que são mais fundamentadas, que começaram a surgir desde a sua concepção. Desde quando você foi concebido na barriga da sua mãe, você recebe uma carga emocional, espiritual. E isso se expressa já nos primeiros anos de vida. Mas a vida também foi moldando os seus valores de uma forma que vão sendo construídos esse núcleo duro das suas crenças, que forma essa teia totalmente interligada. Agora a questão é, se essas crenças fundamentais forem contrárias à Escritura, nós vamos ter muito mais problema para mudá-las. Por isso que às vezes a gente bate tanto a cabeça na nossa caminhada cristã, porque a gente vem com pressupostos que a gente abraçou da vida, que às vezes não condizem com a Escritura. E por isso que às vezes a gente demora a entender algumas coisas. Por isso que às vezes a gente bate a cabeça, erra, e só depois de muitos anos que a gente consegue, nossa, finalmente eu entendi isso e Jesus me libertou disso. É por isso. Por quê? Porque essas crenças mais profundas no seu coração foram formadas ao longo da sua vida. E tirá-las é muito mais difícil. Então a vida não pode ser dividida. Você é um ser integral. Seus valores interferem nas suas ações interferem nos seus valores. Não tem como dividir você. Não tem como. Não tem como dividir ninguém. Todos nós nos movemos pelas nossas crenças mais fundamentais, pela nossa cosmovisão. E por isso toda a nossa vida tem que ser propositalmente cristã. Não existe um momento, você dentro do ônibus, você não está isento de ser cristão dentro do ônibus. Você na sala de aula, você não está isento de ser cristão. Ah, ninguém está me vendo aqui, eu vou colar um pouco, porque o diploma vai ser bom para o reino de Deus, né? Então a gente às vezes até arruma uma desculpa evangélica. Então eu vou colar para ter boas notas, para dar um bom testemunho. Mas toda a nossa vida tem que ser propositalmente cristã. Nos pequenos detalhes. E as pessoas estão observando esses pequenos detalhes. Essa é a grande questão. Recentemente eu postei uma foto da Tato com os meus sobrinhos, lá onde minha mãe mora, né, em Nações. Eu levei eles na pedra lá, que é uma mata que tem lá. E eu coloquei assim, apresentando a eles a irmã natureza. E aquilo foi propositalmente cristão. E uma amiga minha da faculdade, que se diz cristã, ela perguntou assim, por que você falou irmã natureza? Eu falei, minha irmã deu isso. E aí eu fui explicar, olha, se todos nós fomos criados, se eu fui criado, se a natureza foi criada, nós temos o mesmo pai, logo ela é minha irmã, ela não é minha mãe. Então assim, tudo tem que ser proposital, toda a nossa vida, e as pessoas estão observando a gente. E a gente tem a oportunidade, nos pequenos detalhes, num sorriso, num pegar uma cadeira para alguém, em pequenas coisas, de fazer uma diferença, que marcam as pessoas. E marcam. Pensa quantas coisas vão acontecer na sua vida por pequenas frases que você pensa, nossa, aquilo ali me marcou. Aquilo ali foi diferente, aquele cara falou um negócio naquele dia que, nossa, aquela pessoa fez aquela coisa que eu não esperava. Isso marca a gente. E a gente é uma forma de a gente ajudar outras pessoas a conhecerem a Cristo. E esse livro aqui, gente, eu preciso ler esse trecho, porque foi uma das partes que mais me marcaram nesse livro, porque ele mostra de forma maravilhosa essa visão integral do todo. Eu fiquei assim, são aquelas partes de um livro, não sei se isso acontece com você, você para e começa a olhar para cima e começa a falar, não acredito que essa pessoa falou isso. E isso trata da questão da diferença da cosmovisão e da egovisão. A egovisão é a sua visão limitada, né, de agir conforme o seu eu apenas. Mas o cristianismo, ele exige uma cosmovisão, uma visão do todo. Pensar no todo.
e não pensar em mim apenas. E olha o que esse cara disse. O empregado que toma posição firme pode não ter sucesso em mudar muitas coisas. Na verdade, ele corre o risco de perder o emprego. A função da igreja é ter certeza de que ele não corra esse risco sozinho. Como escreve Newbigin, que é um outro autor, os cristãos devem estar prontos a apoiar quem fala a verdade aos poderosos e pagam um preço por essa atitude. Eles devem ajudar financeiramente essas pessoas cuja coragem moral lhes custa o sustento. Gente, o que esse cara está falando? Esse cara está falando que a gente tem que viver de uma forma tão integrada, tão global, a gente tem que pensar em todos nós, como um todo, de forma tão ampla, tão abrangente, que se a Priscila, que trabalha numa empresa multinacional, é multinacional? É considerada uma multinacional? E que se a Priscila começar a levar o reino de Deus para lá, com justiça, com verdade, e os poderosos não forem cristãos, por exemplo, e começarem, e são, né? Mas suponho que não são, mas suponha que ela começa a falar a verdade, que eles estão fazendo coisas erradas, e que ela começa a confrontá-los, e ela começa a sofrer retaliações, e sofre inclusive a perda de emprego. Nós temos que ter uma visão tão abrangente da realidade, uma cosmovisão cristã. Ela tem que enxergar isso e falar, não, nós precisamos acolher ela. Por quê? Porque se nós temos a mesma missão, e se nós somos embaixadores de Cristo, e se Cristo está redimindo todas as áreas da cultura, e se nós temos a mesma missão de redimir a economia, a política, a arte, se nós temos todos esses juntos, essa missão, ajudá-la financeiramente é ajudar a redimir a economia, as empresas. Estão entendendo? Isso é maravilhoso. Isso é diferente de eu chegar aqui, nossa, você perdeu o emprego? Perdi. Por quê? Eu confrontei o sistema estava muito opressor, estava oprimindo os funcionários, isso não é justo. E eu comecei a falar a verdade, eu comecei a questionar. Não, Priscila, vai com Deus, então Deus te abençoe com outro trabalho. É totalmente diferente. A cosmovisão cristã, ela não consegue enxergar a Priscila de forma tão isolada. Poxa, nós estamos aqui para nos preparar para redimir todas as áreas da sociedade, redimir o cosmos. Jesus, ele veio redimir o cosmos, não só o Bruno, a Priscila, a Lídia isolados, não. Ele veio redimir o cosmos, ele é o Senhor sobre tudo. Ele quer que todas as áreas da sociedade funcionem com as leis do reino de Deus. Então, ajudar a Priscila é ajudar, nesse caso, é ajudar a redimir a sociedade. Isso é uma forma muito mais ampla de enxergar as coisas. Isso é maravilhoso. Isso traz um outro sentido para todas as coisas que a gente faz. Em comunidade, pessoalmente, socialmente. É tudo novo. Isso é a cosmovisão cristã. Essa é a forma que Jesus enxerga a vida. Ele enxerga tudo interligado, ele não separa as coisas individualmente. Ele enxerga tudo ligado. E, como conclusão, ok, Bruno, nós já entendemos o que é cosmovisão. Já entendemos que cosmovisão é essa forma mais ampla de enxergar a realidade, de enxergar a realidade com os valores de Jesus. Nós já entendemos. Já entendemos quando a gente perdeu essa cosmovisão. Começou lá atrás com a divisão do sagrado e secular. Isso veio e foi se secularizando. Deus foi saindo do cenário. E hoje a gente vive numa sociedade que empurra a religião cristã para o cativeiro, né? Por isso que esse livro chama Libertando o Cristianismo do seu cativeiro cultural. Por quê? Porque o cristianismo foi julgado para esse cativeiro cultural, onde ele não pode dar opinião no cenário público, e a nossa função é exatamente essa: mostrar que todo mundo tem uma opinião religiosa, filosófica, seja de qual for a natureza, e todos têm opinião, então, todos têm a possibilidade de opinar. Então isso é libertar o cristianismo desse seu cativeiro. Aí sim, nós vamos conseguir ser influentes no meio público. Vamos conseguir
sair dessa tenda e ir para os confins da terra, inclusive nas áreas públicas, na política, nas artes. Aí sim nós vamos conseguir ter influência. Então foi aí que nós perdemos a mente cristã. E para recuperar a mente cristã, a gente precisa entender essas coisas. A gente não pode acreditar que existe um pensamento neutro. Todos os pensamentos, todo ponto de vista parte de um ponto, não é isso? A gente não pode fragmentar a vida, está tudo integrado. Os nossos valores interferem nas nossas ações, na nossa visão sobre ciência, sobre política, sobre arte, enfim, está tudo interligado. E agora, para que recuperar essa cosmovisão cristã? Para que fazer isso? E eu acredito que tem a ver com a nossa salvação e a salvação do mundo. Porque somente se a gente recuperar essa forma global de enxergar a vida, como Jesus enxerga, só quando a gente tiver a mente de Cristo, como Jesus tem, a gente vai conseguir cumprir a nossa primeira vocação, que é morrer. A gente dificilmente vai conseguir morrer para nós mesmos, tomar a nossa cruz diária, se a gente não tiver noção de onde nós viemos, por que nós estamos aqui e para onde nós vamos. Nós não vamos conseguir. Vai ser muito mais difícil. Muito, infinitamente mais difícil. Porque se eu, na segunda-feira, se você na sua segunda-feira não olhar para o todo da sua vida, você pode enxergar o seu trabalho apenas como um fardo, como uma coisa monótona, repetitiva, que você tem que fazer apenas para pagar boleto no final do mês. Mas se você sabe de onde você veio, se você sabe por que você está aqui na Terra, e se você sabe para onde você vai, não é possível viver uma vida assim. Ou você está no trabalho errado, ou você ainda não renovou a sua mente e se amoldou a esse mundo, como fala Romanos 12. A vida cristã, ela tem gosto de vida, como David fala sempre. A nossa segunda-feira, ela tem gosto de vida. Por quê? Porque a gente está olhando um quadro mais geral da existência. Se a gente está passando por um momento de dificuldade, esse é só um momento, mas quando a gente tira esse zoom e olha de forma mais ampla, a gente vê o final da história. A gente sabe do final da história. E isso tem que mudar tudo. Essa forma geral de enxergar a vida tem que mudar tudo. Então só quando a gente recuperar a mente de Cristo é que nós vamos conseguir morrer para nós mesmos. E quando a gente morrer para nós mesmos, nós vamos conseguir dar bons frutos. E quando a gente conseguir dar bons frutos, as pessoas vão olhar e vão glorificar o Pai que está no céu. Como Jesus fala em Mateus 5:16. Então, a gente precisa recuperar essa mente de Cristo, essa forma de enxergar a vida, para que a gente consiga morrer. Porque nós nascemos para morrer. Porque só morre quem está vivo. Então a nossa primeira vocação como ser humano é morrer. E cada um tem uma cruz. Essa é a grande questão. Cada um tem uma cruz. Abre comigo em Mateus 26, por favor. Jesus tinha a cruz dele. Mateus 26, 38. Olha o que Jesus disse. Olha a gravidade disso. Então, lhes disse, Jesus falando para os discípulos, que ele foi para o monte orar com eles, e Jesus fala para eles: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo, vigiai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, e orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Jesus, o Filho de Deus, aquele que sabia de onde veio, por que estava aqui e para onde vai. Esse que tem plena consciência disso. Em um momento da vida dele, olha o que ele falou: Pai, se é possível de mim, passa de mim esse cálice.
Então esse é um grande mistério da fé cristã, essa relação da humanidade com a divindade de Jesus. Isso é um mistério que a gente não consegue explicar racionalmente. Mas provavelmente nesse momento aqui, a humanidade de Jesus veio à tona. E provavelmente nesse momento, quando Jesus falou isso, ele começou a relembrar: quem sou eu? Eu sou o Filho de Deus que viveu e vive em eterna comunhão com o Pai. Eu sei de onde eu vim. Por que eu estou aqui agora? Não, meu Pai me deu uma missão, eu me ofereci voluntariamente para redimir todo o cosmos e retornar à ordem que existia antes da queda. Essa é a minha missão, é para isso que eu vim na Terra. E para fazer isso eu preciso padecer sobre Pôncio Pilatos, e preciso ser humilhado, e preciso morrer para que eu possa vencer a morte, para que eles tenham vida. É para isso que eu vim. E depois que eu ressuscitar, eu vou para junto do Pai novamente, até eu ter que voltar para buscar aqueles que foram fiéis. E aí Jesus, por um breve momento, retoma a consciência e consegue terminar a oração. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus provavelmente só conseguiu terminar essa oração porque ele relembrou quem ele era, de onde ele veio, por que ele estava aqui, para onde ele ia. Porque se ele tivesse uma visão limitada da realidade naquele momento, se ele olhasse para os soldados e vissem os martelos, os cravos, e começasse a olhar só para esse zoom da vida, ele ia começar a imaginar a dor que ele iria sentir, ele iria olhar para aqueles chicotes cheios de ossos, e ia começar a imaginar aquilo ali pegando no corpo dele, arrancando pedaços de carne, e ele ia começar a imaginar a dor de cada martelada no punho dele, aquele martelo enferrujado, aquele prego enferrujado entrando cada vez mais. Se ele olhasse só isso, ele provavelmente fugiria da cruz. Mas Jesus olhava como um todo a vida. Ele sabia por que ele estava ali. Ele sabia da missão que tinha sido confiada a ele. Ele sabia quem ele era. Ele sabia que aquele sofrimento não era o fim da vida dele. Ele conseguia enxergar de forma mais ampla. E por isso ele fala: não, Pai, eu sei de tudo isso, portanto faça como o Senhor quer. Isso me dá forças. Assim ele consegue cumprir a missão dele e ele abençoa todo o resto do mundo, inclusive nós, por causa dessa decisão dele, por causa da obediência dele até a morte e morte de cruz. Então, se você recuperar essa visão cristã, essa mente de Cristo, você vai abençoar não só a sua vida, mas vai abençoar todos que estão à sua volta. E se você é novo na fé e não sabe de onde veio, por que está aqui e para onde vai, busque com todas as suas forças descobrir essas verdades que estão em Deus, porque Ele que te criou, Ele que te criou com os gostos, Ele que te criou com as suas personalidades, que foram manchadas pela queda, então precisam de um ajuste. Mas nem tudo precisa ser. Uma pessoa pode ser um pouco mais agitada, mas às vezes ela exagera nessa agitação. Então é só diminuir um pouco, é só um ajuste fino que talvez precise ser feito. Então busque Jesus com todo o seu coração, para você descobrir quem você é. E se você já sabe, já tem essas informações, relembre-as diariamente. Cada manhã, relembre de onde você veio, por que você existe, para onde você vai. Que, com certeza, você vai ter mais força para morrer a cada dia mais. Só assim você vai conseguir. E eu queria finalizar com um trecho desse livro também que me marcou muito, do Bonhoeffer. Ele está falando sobre o sofrimento. Detalhe, ele foi um homem, ele viveu na década da Segunda Guerra, e ele, a gente sabendo do final da vida dele, traz muito mais valor para as palavras que ele traz aqui. Ele conspirou contra Hitler, ele procurou
dar fim à carnificina que Hitler estava fazendo e morreu enforcado pelos nazistas. E olha o que ele diz sobre sofrimento. Tome a sua cruz. Ela já está preparada desde o início, só falta carregá-la. Mas para que ninguém saia procurando alguma cruz onde quer que for, ou qualquer forma voluntária de sofrimento, Jesus já deixa avisado que para cada um já estaria preparada a sua cruz, talhada e designada por Deus. O ser humano tem de carregá-la e suportá-la de acordo com o sofrimento e a rejeição que lhe foram reservados. Cada pessoa tem que carregar a própria cruz. Alguns, Deus honra com grande sofrimento. Honra com grande sofrimento. Dando-lhes até a graça do martírio. A outros não permite que sejam tentados além de suas forças. No entanto, a cruz é uma só. Então, meus irmãos, Jesus não disse, tome a sua cruz à toa. Existe uma cruz reservada para cada um de nós. Existe uma dificuldade na vida que são específicas da sua vida. Existem pecados que você tem que lutar com eles com uma força muito maior. Porque cada um é cada um. Cada um tem uma origem, cada um teve uma história, cada um sofreu coisas na vida que foram marcando a sua vida. E qual é a sua cruz? O que você precisa morrer, matar hoje, ou amanhã, ou até o fim dos seus dias? Pode ser várias coisas. Pode ser uma atração homoafetiva. Pode ser. Pode ser uma vontade de ficar rico. Pode ser. Ou pode ser mais leve. Pode ser a teologia do bem-estar. Que é aquela pessoa que não quer ficar rica, ela só quer ter conforto, ela não quer ter perturbação. Isso é a teologia do bem-estar. A teologia da prosperidade tem migrado para uma teologia do bem-estar. É uma forma muito sutil. Porém, a fé cristã, ela existe uma cruz. Não tem como ter bem-estar completo na vida cristã. É impossível. Cada dia é uma dificuldade nova. Cada dia é uma cruz que a gente tem que carregar. Não tem como ter ausência de sofrimento. No mundo nós teremos aflições. Jesus já foi muito claro. Nós teremos aflições. Mas é para a gente ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Pode ser o desdém pela comunhão. Tanto faz se eu for na igreja, tanto faz se eu contribuir, tanto faz. Pode ser essa cruz que você precisa carregar e matar esse seu desdém a cada dia. De não se importar com o coletivo, com o seu irmão. Pode ser a negligência no seu casamento, aquilo que seu marido está reclamando há anos, e você só vai empurrando com a barriga, ou sua esposa. O que você precisa matar hoje? Qual a cruz que você precisa carregar hoje? Eu queria finalizar para a gente orar por isso. Você ore por você. Você peça a Deus para trazer à memória aquela cruz que você precisa carregar. Você peça a Deus para você ter a mente dele. Amém? Vamos ficar de pé. Jesus, por favor, Pai, nos dá a sua mente. Nós precisamos, Pai, ter vivo dentro de nós a cada dia, a cada manhã, a cada instante, da onde nós viemos, Pai, por que estamos aqui hoje e para onde nós vamos. Nos ajuda a ter isso muito claro dentro de nós, Pai. Porque assim nós vamos conseguir, Pai, negar a nós mesmos. Nós vamos conseguir
não olhar as situações isoladas, o nosso sofrimento, as nossas dores, mas nós vamos conseguir colocar esse sofrimento num quadro mais geral. E aí sim, por mais doloroso que ele seja, ele vai fazer mais sentido. Porque ele pode estar moldando o nosso caráter. Ele pode estar moldando aqueles que estão à nossa volta. Então nos ajuda a morrer, Pai. Nos ajuda a morrer e a tomar cada um aqui, Paizinho, a cruz que lhe está reservada. Nos ajuda a ter consciência dessa cruz, Pai, para que a gente ataque essas dificuldades, esses pecados, de forma mais agressiva, Jesus. Como a sua palavra diz, que a gente lute até o sangue contra o pecado. Paizinho, eu oro pela minha vida, pela vida dos meus irmãos. Precisamos da sua mente. Precisamos da sua forma de enxergar o mundo. Porque só assim, Paizinho, nós vamos conseguir ter boas obras e as pessoas vão conseguir enxergar e as pessoas vão te glorificar. Precisamos de mais fogo, Pai. Essa compreensão mais completa atiça o fogo em nós, Paizinho. Por isso esse fogo só aumenta. Por isso esse fogo não vai se extinguir, Pai. Porque através da nossa busca diária, da nossa busca de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração, nós vamos disponibilizando lenha e o Senhor vai disponibilizando mais fogo, Pai. E esse fogo só vai aumentando, Pai. E nós vamos conseguindo morrer a cada dia para nós mesmos, para as nossas vontades, para as nossas futilidades, para os nossos medos de encarar o Evangelho do Reino de Deus. Então nos ajuda, Paizinho. Que esse fogo só aumente, Pai, que ele não se acabe. Vamos cantar juntos, mais uma vez. Coisas que só se discernem espiritualmente, Pai, que faça sentido para nós a partir de hoje, mas que também nós busquemos com toda a nossa força e dedicação, com toda a inteireza do nosso ser, entender essas coisas em oração, em estudo, em comunhão, praticando
as disciplinas espirituais, Pai, que nós temos abandonado. Quantas vezes, quantos anos nós não jejuamos? Quantos anos não tiramos um tempo de oração de qualidade? Quanto tempo, Pai? Nos ajude, Senhor, a restaurar nossa mentalidade para cooperar contigo, Pai, na redenção de todas as coisas, para que se convirjam céus e terra, para que a sua vontade seja feita na terra, assim como é no céu. Por favor, Senhor, ajude a nossa comunidade, ajude os irmãos que estão espalhados por toda a face da terra a terem a renovação da sua mente, para que eles não se amoldem nesse mundo, Pai, e que eles consigam influenciar esse mundo com sabedoria, falando a linguagem que o mundo entende, mas sem perder valores e princípios eternos que são imutáveis. Por favor, Pai, nos capacite, Senhor, a sermos luz e sal dessa terra, para a tua honra e para a tua glória, até que o Senhor venha, em nome de Jesus.